Fala, galera do 19, trazendo um vídeo novo para vocês. Vamos falar agora um pouquinho sobre o futebol brasileiro, né? Eu acho que é o nosso primeiro vídeo sobre o futebol brasileiro, né? Nessa volta do Brasileirão. A gente só tava naquele clima de Champions, né? A Champions tava vindo com tudo, né? Jogo sem parar e tal. E a gente gravou terça-feira o vídeo sobre a final. E agora vamos começar aquilo que acho que a rapaziada quer mais. A gente falar sobre o futebol nacional, né? O nosso querido futebol brasileiro. Então eu já puxo aí, Gustavo. O que você vai trazer primeiro para a gente conversar aqui? Cara, então, primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos de volta. Muito feliz de estar trazendo mais um vídeo. Agora de entrar na minha praia, eu que sou do futebol brasileiro, né? Apesar de gostar muito, ser muito admirador lá de fora também, minha praia é essa. Enfim, eu vou trazer um debate que a gente teve hoje mesmo, no dia dessa gravação, né? A gente chegando aí, já tivemos 5 rodadas do Brasileiro, alguns times com jogo a menos ou não, por conta dos casos de Covid, mas enfim, ao todo são 5 rodadas do Brasileiro, e eu queria trazer o debate sobre a qualidade do futebol que tem sido jogado, né? O que você está achando dessas 5 primeiras rodadas, essa qualidade de futebol deplorável que a gente tem assistido nesse Campeonato Brasileiro? Então, vamos lá. Eu acho que, primeiro, a gente tem muitos trabalhos recentes ainda. Então, assim, se você pegar o Atlético Mineiro, Internacional, o Ceará do Guto Ferreira um pouco, mesmo que foi campeão da Copa do Nordeste, ele não está há muito tempo. Sim. O Sport acabou de ter novo técnico, o Curitiba também, o Flamengo também, o Vasco também, o Botafogo mais ou menos, mas também, então assim, cara, a gente, assim, tirando o Grêmio, o Roger também, assim, são pouquíssimos, quase nenhum técnico que está, pelo menos desde o ano passado. Sim. Isso já é meio preocupante. A gente já tem também alguns técnicos demitidos, como do próprio Curitiba, O do Sport. foi ontem, né? Sim. Então, assim, é um começo, assim, padrão futebol brasileiro, começando o Campeonato Brasileiro com novos trabalhos e também ainda depois de 4 meses sem jogar e jogando ali um pouquinho do estadual e agora começando o futebol. O próprio técnico Flamengo, o Domenech, falou isso, a gente está vindo de uma pré-temporada praticamente, né, o time. Sim. Então, assim, para todo mundo, né? Então, a gente vai estar vendo um futebol, por enquanto, na minha opinião, horrível. Muito ruim. É um dos piores começos de campeonato brasileiro que já teve. Não tem um time jogando bem. Não tem um time jogando... Ah, não tem. Assim, se você falar... Não tem. Não tem. Desculpa, não tem. Tente me convencer ao contrário. É tipo sentar naquela mesinha na rua e falar assim, me convence ao contrário. O Vasco... Cara, o Vasco, o Ramon Menezes, o Ramonismo, é assim, a torcida pode ficar feliz e tal. Claro, mas tem seu direito, né? Óbvio, ainda bem, o Vasco não começa com 3 vitórias no Brasileirão, nem eu lembro disso. Gente, também não faço ideia de quando tenha sido. Nem eu lembro disso. Mas o Ramon é um técnico normal do futebol brasileiro. O time do Vasco defende muito bem, compactua, uma defesa de compactuação muito boa. Assim, contra-ataque que, quando chegar na bola do atacante deles, que é um finalizador nato, que é o Cano, que faz o gol, o Felipe Baixo passa por uma melhor fase da carreira dele também. É sempre bom frisar isso, que ele é um cara ótimo de bola parada, sempre foi. Então, assim, mas o futebol do Vasco não é muito bom. A gente vê nas partidas do Vasco, rejeita a posse de bola. Quando o Vasco fica com a bola, o Vasco não faz ideia do que fazer. Então é isso. A gente até queria citar um pouco de Flamengo em específico, Fluminense em específico. A gente, por enquanto, ainda tem um público muito carioca, né? Um público muito do Rio. Então, a gente até gostaria de falar mais específico. Talvez a gente faça isso no GTV, para não ficar um vídeo muito longo, falando especificamente de cada clube. Então, se vocês quiserem, vocês até falam aqui embaixo para a gente especificar sobre as fases, sobre os momentos lá no GTV. Mas falando de modo geral, é muito do que você disse, cara. Não tem nem como discordar. A gente não vê nenhum time jogando bem. Toda rodada é uma surpresa nova. Para a gente que entra na brincadeira do Cartola, é até engraçado, porque a gente nunca tem resultado positivo. Qual foi Na última rodada eu tô fazendo 20 e pouco agora com 10 jogadores. Falta o Ju e o Avelar. Mano, não tem noção quanto eu pontuei na última rodada. Mano, eu fiz 7 pontos. É por aí, mano. É complicado. A gente não tem nenhuma surpresa. Não é surpresa, não. A gente tem surpresas a todo momento.
E, infelizmente, surpresa negativa. Jogo ruim atrás de jogo ruim, jogo truncado atrás de jogo truncado. Eu até comentei contigo que, ao meu ver, o melhor jogo até o momento foi o Atlético e Corinthians, mas foi o Atlético e Corinthians, e eu deixo isso muito claro, porque o Galo virou um jogo, porque o time do Corinthians joga de maneira horrível, entendeu? Porque o time do Corinthians é muito, muito fraco. Não é que eu acho o técnico ruim, mas o time do Corinthians está muito mal. Então, assim, o Galo virou aquele jogo e deu essa emoção ao jogo, porque o time do Corinthians é muito ruim. Então, assim, até o momento a gente não tem nada de brilhante nesse campeonato, e aí a gente vem aqui ficar debatendo o que acontece de menos pior, né? E aí eu já queria até puxar isso, queria saber para você quem é o destaque desse começo do Brasileirão, ou menos pior, como você preferir. Não, então, eu falei agora há pouco, para mim o destaque é o Vasco. Por quê? Eu acho que o torcedor do Vasco está mais feliz ainda e, gente, isso é todo o direito do torcedor. O torcedor sempre vai ficar feliz. Claro. Ainda mais com o time nos últimos anos, na década principalmente, né? Tirando aquela fase de Copa do Brasil e depois Libertadores que o Vasco teve, uma série de 2 rebaixamentos. Aí teve até um bicampeonato carioca, mas do respeito voltou, mas é uma baboseira do Eurico. Mas tá. O Vasco, como a gente falou, veio de 3 vitórias seguidas no início e tal, nunca teve o torcedor, tem o direito de ficar feliz, mas também o Vasco tá conseguindo ter o seu estilo de jogo. Mas porque tem que melhorar muito. Cara, na minha opinião, acho que o Vasco, o que ele tem de peça, de matéria-prima ali, e do que ele tá conseguindo render, para mim tá ótimo. Para mim tá muito bom, aliás. Não cobre o Vasco também de querer jogar que nem o próprio Flamengo ano passado. Não dá. Claro, é impossível. Não dá. É complicado, mas hoje em dia, assim, a minha reclamação, o que eu falo gente, se alguns times como Atlético, Inter, Flamengo, até o próprio Grêmio que enfrentou domingo, começarem aquele ritmo de ataque que a gente conhece, é difícil o Vasco ganhar. Mas o objetivo do Vasco não é ganhar desses times fora de casa, ou de uma vitória na própria casa deles. O objetivo do Vasco no início do ano era não ser rebaixado. Esse é o objetivo. Tranquilamente. E o Vasco, hoje em dia, olhando o jeito que está jogando, e hoje em dia o Vasco, pensando até no resto da temporada inteira, dá para sonhar com fazendo uma partida muito boa contra times de grande nível. Então, dá para sonhar com o meio de tabela tranquilamente, dá para realizar isso. Mas, então, por enquanto, para mim, a surpresa é o próprio Vasco. Entendo. Eu acho interessante, eu acho o Vasco a melhor surpresa também. Mas, assim, como você já citou o Vasco, eu vou na minha segunda opção, só para a gente render um assunto aqui, né? Eu acho que o Vasco é a grande surpresa do campeonato até o momento. Ninguém esperava que eles fossem estar com 10 de 12 pontos. Ainda podem chegar a 13, porque eles ainda têm um jogo a menos, né? Que não aconteceu ainda. Se eu não me engano, é contra o Palmeiras. Mas, enfim, o Vasco é exatamente isso. Ele tem um time que almejava a Sul-Americana e não cair. E hoje ele tem um time que ele pode almejar um 10º até um 7º, seu 8º lugar ali, dependendo de como for o desenrolar dos outros campeonatos, pegar uma pré-Libertadores. Foi um time que conseguiu se reforçar em pontos muito específicos. O Vasco precisava de um centroavante para o lugar do Maxi Lopes, que era o grande nome até certo tempo. Trouxe o Germancano, que para mim é infinitamente melhor e tem se mostrado um cara muito importante para o Vasco. Conseguiu montar uma zaga muito boa com o Leandro Castanho e com o Ricardo. Conseguiu melhorar aquele meio campo ali usando uma estratégia do Ramon, mas que está conseguindo trabalhar bem. E para mim é a grande surpresa também, mas eu também vou dar uma ressalva aqui ao Inter do Kudê. Era um time que eu já esperava alguma coisa, não vou dizer, por isso que eu até boto o Vasco como surpresa, porque o Inter eu já esperava alguma coisa, mas o Inter está me surpreendendo, tá cumprindo mais com o que eu esperava que fosse cumprir, e eu acho até interessante o que a gente tem visto desse Internacional, né? E eu quero falar outra surpresa que eu acho que tem que sempre frisar, querendo ou não, a gente sempre, quando a gente fizer vídeo falando sobre futebol brasileiro, esse time tem que ser citado pelo ano passado, é o Flamengo. É uma surpresa negativa, mas é uma surpresa. Então, assim, por que é uma surpresa negativa? Vamos lá. Primeiramente, por conta dos jogadores. Acho que, assim, o técnico chegar e não fazer um trabalho espetacular, na verdade, chegar e não ter 5 jogos, 5 vitórias, é normal, assim, né? Óbvio. Mas, assim, o que assusta não é o técnico, o que assusta é os jogadores. Perfeito. Você pode até falar que o técnico está errando, eu acho que está errando em alguns pontos, mas o que assusta
de verdade é rendimento de Bruno Henrique, Gabigol, Gerson, Arão. Isso que assusta. Perfeito. É você olhar, o Bruno Henrique está no lado do campo, ele consegue uma arrancada no início do jogo e no segundo tempo ele pega a bola e ele tem que olhar para trás, porque ele não consegue nem mais correr. Isso que assusta. É uma surpresa super negativa. Eu ia até puxar isso, né? Como se a gente estivesse fazendo um melhor e pior, que a galera tá bem acostumada a ver com a gente. É bem isso, né? A surpresa negativa é óbvio e indiscutivelmente é o Flamengo. A gente pode citar diversos times que a gente esperava alguma coisa. A gente pode citar o São Paulo do Diniz, que é aquilo que todo mundo sempre queria expectativa e agora está indo cada vez ladeira abaixo. Fez um resultadozinho ontem contra o Sport, mas que o Sport, para mim, é um dos candidatos ao rebaixamento, então não acho que seja grande coisa, nada além da obrigação do Diniz. A gente tem alguns times que a gente esperava alguma coisa, o próprio Palmeiras do Lucha, a gente nunca tem a certeza do que vai ser, né? E vê que não está indo a lugar nenhum. Mas o Flamengo, sem dúvida, é o time que mais deixou a desejar agora no começo do campeonato. E ressalto o ponto que você tocou, que é uma coisa que a gente debate há algum tempo. O problema do Flamengo não é o Domenech. O problema do Flamengo não é o treinador. Ele erra, como todo treinador no Brasil erra. Agora, o problema do Flamengo está ali em campo. Então, os jogadores, o elenco que o Flamengo tem, não pode deixar a desejar da forma que está deixando, entendeu? Eu acho que um ponto que tem que sempre frisar, antes de reclamar tanto do técnico, até a gente pedindo a cabeça dele, né? Obviamente, antecipadamente, é você olhar assim, quando era o Abel? Gente, tem nem comparação do Domenech com o Abel. O Abel hoje em dia é um treinador até aposentado. Ele treinou o Vasco praticamente aposentado, gente. A gente viu, se o Vasco jogasse com o Abel, o Vasco estaria com 5 derrotas agora. Sim. Mas tá, o Domenech é infinitamente melhor que o próprio Abel. Assim, não precisa nem debater. Mas tá, o Flamengo com o próprio Abel, dando continuidade, a gente via, o time era uma bagunça em campo. Só que o time conseguia ganhar um jogo ali ou outro na raça e na habilidade dos jogadores, porque a gente via a forma física de Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Diego, Arão, qualquer jogador que seja, assim, o cara conseguia fazer o gol porque estava na forma física boa, o cara estava numa fase boa. Não é à toa que o Jorge Jesus, antes do Jorge Jesus chegar, o Gabigol, o Bruno Henrique terminou como artilheiro do Campeonato Carioca empatado com o Gabigol. Na primeira rodada, o Gabriel e o Bruno Henrique fizeram gols. Então, assim, ele amplificou. Mas esses jogadores já estavam jogando bem. Então, assim, hoje em dia a gente vê... a gente pode criticar mais ainda o trabalho do Domenech quando a gente vê os jogadores nas suas melhores forma física. Perfeito. Se a gente vê o jogador ali conseguindo executar o que ele consegue normalmente, dá para ver normalmente o que o técnico quer. O jogador não está conseguindo nem render o que ele consegue. Imagina render a proposta do técnico. Nesses últimos 2 jogos que a gente viu entre Flamengo e Grêmio, Flamengo e Botafogo, eu acho que isso ficou muito explícito. As pequenas chances que o Flamengo tem, que antigamente ele mataria com a maior tranquilidade do mundo, são desperdiçadas com a maior facilidade do mundo. O Flamengo tem jogadores que não estão na sua melhor forma física e na sua melhor forma técnica. E isso faz com que o Flamengo não renda o esperado. A culpa não é de quem está só ali fora, entendeu? Ele pode ter seus erros, como a gente já cansou de citar aqui, cansa de expor a nossa opinião sobre ele, mas ao mesmo tempo a gente tem que botar na nossa cabeça que a forma de quem está dentro de campo não condiz, no caso, condiz com os resultados, porque o time do Flamengo não apresenta um futebol, o elenco do Flamengo, os jogadores do Flamengo não apresentam um futebol para chegar onde o Flamengo teria que estar hoje. Então, para mim, fica fácil. E a palavra, vai lá. Vou só falar uma última coisa, porque pode ter gente que vai falar assim, pô, Lucas, mas o tal jogador tá jogando em fora de posição e tal. Eu acho que o jogo contra o Atlético Goianiense, vários jogadores jogaram fora de posição, mas exceção a esse, todos os jogos, os jogadores praticamente fizeram a mesma coisa que o fazia no Jorge Jesus. Aí tu fala, pô, Lucas, o Gabriel tava jogando na ponta direita e tal. Se você pegar o mapa de calor dele, nesses jogos e com o Jorge Jesus, você viu um Gabriel que aparecia na ponta direita e se infiltrava na área. Jogo ano passado que o Flamengo ganha do Bahia no Maracanã de virada 3-1, o Renier entra no jogo, ele fica de falso 9 como atacante e o Bruno Henrique e o Gabigol abertos. O Gabigol dá uma assistência pro Renier cruzando na área. Perfeito. Então, assim, no jogo do Vasco, o Gabigol fez isso. Então, assim,
Gente, os jogadores estão na mesma posição. No segundo tempo de ontem contra o Botafogo, o Domenech, o Pedro Rocha, que estava jogando muito bem na ponta esquerda, que é a posição, teoricamente, do Bruno Henrique, ele sacrifica o Pedro Rocha, que era o melhor jogador do time, para jogar na ponta direita, pega o Bruno Henrique, joga na ponta esquerda, que é o normal, pega o Gabigol, bota lá espetado. O que aconteceu? Perdeu o melhor jogador que o Pedro Rocha, saiu do jogo. O Bruno Henrique não tocou na bola como era atacante e ainda perdeu chance no primeiro tempo. Verdade. E o Gabigol também não chegou nele. Então, assim, gente, não é só isso. É um problema muito mais profundo. As críticas aparecem de forma aleatória. As pessoas acabam inventando motivos para criticar. E aí vem, o Gabigol nunca jogou na direita. O Gabigol sempre jogou na direita com o Jorge Jesus. Inúmeros jogos o Gabigol cai para a direita exatamente para entrar alguém de falso 9, como você citou, o Reinier. Às vezes o próprio Bruno Henrique, num jogo que ele prefere espetar a bola dentro da área, ele acaba botando o Gabigol aberto para botar o Bruno Henrique centralizado. Rapaziada, a gente teve um probleminha aí, né? A gente teve que cortar uma gravação e juntar uma em cima da outra, mas são os mesmos momentos. Foram 10 minutos aí que a gente teve que dar uma pausinha. Mas, enfim, eu parei na linha de raciocínio falando sobre o Bruno Henrique às vezes jogar centralizado e o Gabigol na direita. E no ponto que eu dizia que às vezes a torcida, pela ânsia de vitória, pela ânsia de resultado, acaba criticando pontos que não merecem ser criticados porque não tem fundamento, e esse seria um deles, né? O Gabigol na direita, os jogadores fora de posição que sempre jogaram fazendo essas funções em certas ocasiões e agora viraram motivos de crítica. Então, assim, acho que são conceitos que devem ser revistos, que devem ser repensados. E era só para terminar essa linha de raciocínio, e aí eu puxaria já logo agora o que a gente chama de meio termo no campeonato. A gente queria saber a opinião do Malte, quem é o time que está ali no meio, fazendo o simples, fazendo o que todo mundo espera dele e que não vai muito para cima nem muito para baixo. Enfim, me dá a tua opinião aí. Acho que a surpresa mediana, que eu acho que pode até se falar uma surpresa boa, assim, perto do Vasco, mas em questão de resultado não está muito, como se diz, lá em cima, né? É o Botafogo. O Botafogo, numa semana que enfrentou o Flamengo, o Atlético Mineiro ganhou do Atlético Mineiro e empatou com o Flamengo. E tá ali, se eu não me engano, o Botafogo tá... É difícil lembrar, mas tá em oitavo, décimo... Se eu não me engano, ele tá em sexto, mano. Se eu não me engano, tá em sexto. Porque o Fluminense está em oitavo, o Fluminense tem 7 pontos, o Botafogo tem 1 a mais, então acho que o Botafogo está em sexto, tenho quase certeza. Então, assim, acho que é uma surpresa mediana até o time do Botafogo nessa posição, né? O Botafogo que utiliza inúmeros jogadores da base, né? E alguns jogadores ali de meio já rodados e mistura um pouco e pega até um medalhão, que é o Paulo Tuori, né? Então, acho que por enquanto pode-se dizer que o Botafogo é um time também como o Vasco que chega para não brigar no rebaixamento e surpreende ganhando de um candidato a título e empatando com outro no clássico. Concordo. Até puxei esse meio termo por a gente ter citado Flamengo como uma negativa, o Vasco como uma positiva. Eu queria fazer esse meio termo citando os outros dois cariocas. Eu acho que o Botafogo ainda é melhor do que o Fluminense nesse meio termo, né? Acho que ainda está um pouco acima, tem melhores resultados, digamos assim, joga de uma forma mais concreta. O Fluminense ainda está lutando, vai depender das próximas partidas. Agora na terça, no caso já teve quando esse vídeo sair, mas a gente não sabe qual foi o resultado de Fluminense e Figueirense. Então a gente não sabe se o Fluminense passou da Copa do Brasil, não sabe como é que está o Odair no cargo. Enfim, vai depender desses próximos jogos, mas acho que são dois times que nesse início de brasileiro pegaram jogos difíceis, né? O Fluminense enfrentou o Palmeiras, o Fluminense enfrentou o Grêmio, o Fluminense enfrentou o Inter, enfrentou até o Red Bull Bragantino fora de casa, o Atlético Paranaense fora de casa, e o Botafogo enfrentou o Galo, o Botafogo enfrentou o Flamengo. Então acho que são dois times que estão nesse meio termo aí, que acho que por terem times muito piores e estarem fazendo o simples, acho que não vão correr nenhum risco. Pode ser até que cheguem em algum lugar, mas ainda acho um pouco difícil. Acho que vão beliscar um ano ali de meio de tabela, sem muita preocupação como tem sido para os dois nos últimos anos e também sem almejar muita coisa como tem sido nos últimos anos também. Ficamos por aqui, né? Últimas considerações, últimas palavras sobre esse nosso primeiro vídeo do Campeonato Brasileiro. Vai lá, contigo.
Então, eu vou considerar um pouquinho mais o que a gente estava falando no início do vídeo, né? Sobre o futebol brasileiro estar sendo muito mal jogado, né? Eu acho que, assim, é uma das primeiras vezes na história do futebol brasileiro que começa um campeonato em que você vê o Palmeiras, o Corinthians, o São Paulo e o Santos estarem jogando pífio. Não dá nem para falar o que os quatro querem fazer em campo. Verdade. O Palmeiras teve ali um jogo com o Santos razoável ontem, mas ainda continuou com muita crítica. O Luxemburgo, cada jogo, faz um meio-campo diferente que não consegue arranjar nada. O Rony chegou por meio que suprir ali o Dudu e não consegue nem fazer uma boa partida. O Corinthians ainda não consegue acrescentar muito. O Santos ali tá parecendo que vai cruzeirar também. O São Paulo, o Diniz está na Berlinda. Então, assim, tá bem complicado o futebol brasileiro. Sim. Com os times de mais relevância, assim podemos dizer. Concordo. Acho que era até esse o intuito do vídeo, né? Para o nosso primeiro vídeo de Brasileirão, como a gente talvez procure falar especificamente dos clubes no IGTV, falar por aqui um pouco mais no geral, e o geral é muito desse, infelizmente, né? A gente tem um campeonato que até o momento é chato de assistir, para a gente que tem que cobrir é até um prazer, óbvio, que a gente gosta, a gente ama o que a gente faz, mas em compensação, apesar da gente amar o que a gente faz e estar aqui louco para ver futebol, independente de qual for o jogo, é triste, porque a gente vê o futebol do país do futebol, como a gente cansa de dizer, caindo e caindo e caindo e caindo. E acho que a gente vai ter um ano sofrido aí de futebol por tudo que aconteceu, por tudo que os times vêm demonstrando. Mas a gente volta e vamos ver se a gente traz notícias melhores nos próximos vídeos. Então é isso aí, rapaziada. Aquele padrão, né? Se inscreve aqui no canal para ajudar a gente, curte aqui, comenta o que você tá achando, fala qual é o seu time, qual é a sua impressão, o que você quer do técnico, o que você acha que o time tem que fazer. Então é isso aí, rapaziada. Mais um vídeo na conta, então já valeu e fomos. É isso. Fui. Show. Ficou suave, pô. Deu pra... Sim.